Voltando à literatura, Pondé, o Ítalo Calvino, escritor italiano que escreveu Por que ler os clássicos, que aliás a gente roubou esse título para o nosso programa, ele disse que entre os atributos que os clássicos devem ter, existem, por exemplo, de ele ser capaz de iluminar uma determinada época da história, ele ser capaz de nunca terminar de dizer o que ele tem para dizer e, portanto, ele é capaz também de nos acompanhar por toda a vida, porque cada hora ele diz algo diferente para quem relê um clássico. Então, duas perguntas. Você concorda com essa avaliação, esses critérios do Calvino continuam válidos? E depois, você acha que esses critérios continuarão válidos para sempre, como os clássicos continuarão clássicos para sempre? A primeira pergunta é mais fácil. Quer dizer, eu acho que as definições, quer dizer, as características que o Ítalo Calvino descreve no livro dele, na introdução do livro dele, porque ler os clássicos são 14, né? Essa ideia de que o clássico ilumina a própria época, então ele é um documento histórico, sem dúvida nenhuma, devido à riqueza de detalhes, devido à riqueza da trama que envolve camadas sociais, tensões políticas, tensões subjetivas. Então você lê, por exemplo, Guerra e Paz do Tolstói, que se passa no período das guerras napoleônicas, você tem um documento histórico da aristocracia russa do começo do século XIX, né? Agora, a outra característica que você se referiu, de um clássico nunca acabar de dizer o que tem para dizer, é justamente o fato dele tocar em notas que são notas que se repetem na experiência humana. E que você, ao mudar a época em que você lê, você é capaz de perceber coisas que não era capaz de perceber antes. Porque você viveu mais, então seu repertório de experiências, né? Um exemplo muito comum é alguém que lê Metamorfose do Kafka, a história que o Gregor Samsa vira uma barata, né? Se você é um moleque de 17 anos, pode parecer uma história muito louca do moleque que virou barata. Se você é uma pessoa que está com 45 anos, tem um chefe que pisa na sua cabeça, tem um monte de boleto para pagar e tem a impressão que sua vida não irá para lugar nenhum, você entende por que o Samsa, o personagem de Metamorfose, logo que percebe que virou um inseto, uma barata, como é comum se dizer, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte: vou perder o bonde, vou perder o emprego. Ou seja, você percebe que, na realidade, a Metamorfose do Kafka é uma grande metáfora sobre o processo de transformação dos seres humanos em coisa, dentro de uma sociedade pautada pela lógica funcional e produtiva, que é a sociedade industrial moderna. Então, você tem uma mudança de época. E, portanto, à medida que o tempo vai passando, parece que o clássico nunca acaba de dizer o que ele tem para dizer. E, nesse sentido, quer dizer, se você pergunta a segunda parte, se eu acho que os clássicos de hoje continuarão a ser clássicos e se eles iluminarão o futuro, é muito difícil falar, né? É muito difícil falar porque, para um clássico permanecer um clássico, não significa que tem uma aura mágica, significa que a cultura que vem depois dele, se reconhece nele, cria a partir dele, relê, interpreta a sua vida em vários níveis a partir desse conjunto de textos. Portanto, se reconhece nele. Não dá para dizer que os clássicos de hoje serão os clássicos de amanhã, porque a gente simplesmente não sabe se a gente não vai estabelecer rupturas tão monstruosas que, na realidade, nem exista mais, nem se publique. Por exemplo, no Brasil, quase não se publica Nelson Rodrigues, porque alguns idiotas consideram ele machista.